Temos aqui presentes as seguintes autoridades e tanto convidados de outras facções religiosas, como aqueles que, de alguma maneira, lideram toda a ação e o trabalho do Espiritismo em nosso Estado. Está presente o senhor Antônio César Perry de Carvalho, que é o presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. O senhor Caio Atanásios Petro Salama, que é o diretor de divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo e que está hoje representando o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A senhora doutora Ercília Pereira Zilli, presidente da Associação dos Psicólogos Espíritas do Estado de São Paulo. O senhor Jéter Jacomini Filho, que é o diretor artístico da Rádio Boa Nova de Guarulhos. A senhora Isabel Mazzucati, presidente do Centro Espírita Jesus Rede Vivo. Senhor Éder Fávaro, presidente da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, ABRAD. Senhor Júlio Soifer, representando o excelentíssimo senhor secretário de Esportes e Turismos do Estado de São Paulo. Senhora Ana Gaspar, dirigente da área espiritual do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Senhor Pedro Nakano, diretor do Instituto Espírita de Estudos Pedagógicos. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Dona Zélia Imesse, diretora do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Senhor deputado, nosso deputado Israel Zexer e senhores presentes. Esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta casa, deputado Paulo Kobayashi, a pedido deste deputado, com a finalidade de comemorar o Dia dos Espíritas. Agora, convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda da Nobre Polícia Militar de São Paulo. Esta presidência, e todos nós agradecemos a presença da nobre Polícia Militar, magnífica corporação da Polícia Militar, a gloriosa corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos passar então a nossa programação de hoje. Nós ouviremos agora pelo coral Carlos Gomes,
da Federação Espírita de São Paulo, sob a regência do maestro Silvio Tancredi, acompanhado de conjunto musical, o hino Allan Kardec, de autoria da senhora Cecília do Amaral Abreu. Com a palavra, o nobre deputado Israel Zetzer. Senhor presidente e autor da propositura que homenageia a comunidade espírita, nosso colega da Escola Paulista de Medicina, nosso colega da Assembleia, deputado Alberto Calvo, a quem parabenizo por essa feliz iniciativa, autoridades da coletividade espírita, meus irmãos, um tríplice fraternal abraço. Queria deixar aqui consignado os votos de congratulações e um abraço do Partido Trabalhista Brasileiro, do qual faço parte, e aqui estou representando, e dizer da nossa satisfação de receber nessa augusta Casa de Leis essa comunidade tão atuante que é a comunidade espírita. Uma comunidade que realmente faz o bem, faz benemerência, inclusive no contraste de gerações, através de creches para as crianças e através de instituições onde ampara e orienta a terceira idade. Realmente é uma satisfação para a nossa casa receber uma comunidade que realmente exerce um papel tão importante e sem fazer alarde de suas proezas. Nós acabamos de ouvir aqui, ainda ressoa em nossos ouvidos, essas vozes cristalinas, esse coral Carlos Gomes, enaltecendo essa figura tão grandiosa que foi Allan Kardec. Eu quero dizer
que acho fantástica essa faixa. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará para sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Realmente uma faixa que sintetiza todo o pensamento de todas as pessoas de bom coração, principalmente de grande espírito, que aqui estão presentes. Parabéns, muito obrigado por essa noite maravilhosa. A presidência agradece o nosso querido deputado, novo deputado Israel Zex, grande batalhador, que recentemente foi o secretário de Esporte e Turismo de nosso estado. Esta presidência concede a palavra ao senhor Antônio César Perry, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tem Vossa Excelência a palavra. Nobre deputado Roberto Calvo, nobre deputado Israel Zexer, senhor representante, secretário de Esportes e Turismo, Júlio Schweitzer, companheiros de líderes espíritas, representando várias instituições da capital e do interior. Na verdade, sentimos um momento de intenso júbilo pela oportunidade oferecida por essa lei de autoria do deputado Alberto Calvo, que cria o Dia dos Espíritas e oportuniza uma sessão solene no recinto da Assembleia Legislativa do Estado para comemorarmos o Dia dos Espíritas. Essa honra em comparecermos à Assembleia para a comemoração, na verdade, nos enche também de satisfação, porque se hoje há um Dia dos Espíritas oficializado no Estado de São Paulo, já comemorado em 2 oportunidades, e recentemente, aproveitando o exemplo de São Paulo, o Estado de Minas Gerais passou também a adotar e criou recentemente o Dia dos Espíritas. E temos o Dia de Kardec em vários municípios, inclusive na capital. Isto é indício de que o trabalho empreendido pelos espíritas tem conquistado o respeito da comunidade e das autoridades. Inclusive, a propósito de todas essas comemorações que estão sendo efetivadas durante o mês de abril e mais especificamente durante esta semana, nos vários rincões do Estado, nós temos informações sobre promoções que caracterizam o pujante movimento espírita paulista. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, numa ação descentralizada, está presente neste mês e nesta semana especificamente, através de seus órgãos e instituições, em eventos inúmeros, como palestras, seminários, semanas, mês espíritas, rádio festival de música espírita, feiras do livro e também algumas solenidades em recintos públicos, como de câmaras municipais e praças públicas. Essa ideia de conjunto é que na realidade pode nos oferecer uma visão abrangente e real dos milhares e milhares de pessoas que se reúnem nesta oportunidade em todas as partes do Estado para evocar os princípios da doutrina espírita. A começar da capital, nos bairros do Tatuapé, Pinheiros, Lapa, Jabaquara, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Santo Amaro, Vila Mariana, Vila Sônia, Campo Limpo, Vila Ema, Curuçá e numa vista d'olhos rápidas pelo Estado, temos informações de eventos similares
que estão acontecendo em Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, São Vicente, Guarujá, São José dos Campos, Marília, Araçatuba, Ribeirão Preto, Jaboticabal, São Joaquim da Barra, Luiz Antônio, Barretos, Pitangueiras, Matão, Araraquara e São Carlos. Ainda se efetivaram neste final de semana 4 confraternizações regionais de mocidades espíritas, nas cidades de São Paulo, Atibaia, Pedregulho e Marília. Esta vista de olhos nos mostra, em síntese, as várias ações que estão acontecendo no estado de São Paulo, evocando o Dia dos Espíritas, o Dia de Kardec e, sem dúvida alguma, o Dia do Livro Espírita, porque tradicionalmente, dentro do movimento espírita, 18 de abril é considerado o Dia do Livro Espírita. E é por esta razão que o Dia dos Espíritas e o Dia de Kardec também se centralizam na referida data. Entre os vários eventos do período, merece ainda destaque a presença conjunta, tanto da USE como da FEB, na 15ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo, a maior mostra livreira do Hemisfério Sul. Ora, a oficialização das efemérides em torno do 18 de abril, ou seja, em torno da data de nascimento da doutrina espírita, porque nesta data, em 1857, ocorreu a publicação da obra inaugural de Kardec, o Livro dos Espíritos. Daí a razão de evocarmos nesta oportunidade, como base de toda essa ação obreira e conjunta da comunidade espírita, mas assentada em princípios e na filosofia que estão contidos em O Livro dos Espíritos. Sem dúvida alguma, o livro é a base e a fonte de inspiração e de orientação para as múltiplas atividades que asseguram aos espíritas o engajamento aos princípios doutrinários e ao trabalho, a compatibilização entre pensamento e ação, ou seja, há um compromisso, há uma determinação em procurar fazer o bem ao próximo, em colaborar na construção de nossa sociedade, procurando melhorá-la, aperfeiçoá-la dentro da ótica trazida pela nossa doutrina. Em nosso país, toda essa ação respaldada nas fontes, respaldadas nos livros, ainda pode ser claramente corroborada pela repercussão da monumental obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 livros publicados. Desta maneira, só temos a agradecer as homenagens oficiais, mas deixamos claro também que o trabalho dos espíritas tem seus alicerces nesta obra inaugural de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, agora completando 141 anos de publicação. Nós agradecemos efusivamente ao deputado Calvo pela iniciativa da oficialização do Dia dos Espíritas, contando com todo o respaldo da Assembleia Legislativa aprovando o projeto de lei, e ao governador Mário Covas sancionando a referida lei. Esta oportunidade, momentos de alegria, de vermos a nossa comunidade presente à Assembleia e evocando todas as nossas bases e as nossas origens do movimento espírita, nos trazem alento para continuarmos coesos, unidos, pelo ideal de servir, pelo ideal de colaborar com a nossa humanidade. As nossas homenagens ao deputado Alberto Calvo, os nossos agradecimentos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também temos a honra de anunciarmos a presença entre nós do Dr. Amedeu Juste, vereador na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo.
Temos também aqui conosco o Dr. Silvio Pelicano, que é diretor da Federação das Santas Casas de Misericórdia de São Paulo. Passamos agora a palavra para o senhor Caio Atanásio Pedro Salama, que é o diretor de divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tem a senhoria a palavra. Os nossos cumprimentos às autoridades aqui presentes, ao nobre deputado Alberto Calvo, que é o autor do projeto que teve aprovação e que criou o Guia dos Espíritas no Estado de São Paulo, a todos os representantes de entidades que estão aqui presentes e a todos os companheiros e companheiras que estão na plateia. Nós, ao observarmos a profundidade dos nossos momentos atuais de vida, a profundidade das dificuldades que se passa, não somente aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas também indo um pouco mais longe, no próprio planeta, vamos encontrar a grande responsabilidade do espírita diante desses momentos de mudança. Essa metamorfose que acontece nessa passagem de milênio, ela faz com que cada um tenha no seu interior o despertar da responsabilidade. E isto voltado ao espírita tem uma conotação muito especial. Nós sabemos que desde 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos surgiu, sendo uma obra que traz um dos mais completos, para nós espíritas, o mais completo compêndio filosófico de vida, ela faz com que cada um tenha todas as condições de enxergar os caminhos que conduzem o homem ao seu crescimento. Mas nós sabemos que na prática há uma dificuldade muito grande nas próprias dificuldades que o mundo nos apresenta para que todos consigam seguir exatamente os próprios postulados que trazem o alicerce no Evangelho de Jesus. Mas, diante de tudo isso, esse reconhecimento que houve no projeto apresentado pelo deputado Alberto Calvo, esse reconhecimento ao trabalho dos espíritas, faz com que cada um de nós, não somente no momento de reflexão, mas também pelas próprias entidades que representam este movimento, como no nosso caso, representando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, aonde procuramos dar a formação desde a base, a criança que será o adulto de amanhã, através do ensino, da didática adequada aos nossos dias, e assim evoluindo pela parte do crescimento do próprio ser durante a adolescência, a sua juventude, e adentrando o campo dos adultos, aonde sabemos que educar é construir o futuro, também no preparo da educação do adulto, voltado não somente aos estudos da doutrina espírita, mas fazendo com que consiga aplicar na prática, servindo como um grande exemplo a todos os semelhantes, independente de credos, de seitas ou de religiões. O espírita não precisa levar um rótulo para mostrar o seu trabalho, e sim dignificá-lo pelo seu próprio exemplo. E com isto, na própria federação, na abertura dos braços, dos tentáculos através dos centros espíritas, procurando fazer com que dentro do estado de São Paulo nós tenhamos estes múltiplos a crescer o interior do homem, fazendo com que cada um busque não somente a sua melhor interior, mas a melhora daqueles que estão ao seu redor, a própria melhora da sociedade, fazendo com que cada um, alicerçado neste exemplo, não precisa adaptar-se ao que o espírita faz, mas sim, pelo menos, ver que alguém está procurando e buscando aquela melhora do conjunto, a melhora da própria humanidade.
E é nesta hora que nós abrimos este leque de responsabilidade a cada um de todos nós que representamos e que somos aqueles pequenos grãos de areia na grande praia que poderão ter o seu trabalho no anonimato, mas que ele seja o produto deste mundo melhor que tanto buscamos. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de agradecer ao deputado Alberto Calvo, não somente em nome da Federação Espírita, mas de todas as entidades que a compõem, todos os centros espíritas que compõem a Federação Espírita do Estado de São Paulo, não somente por este projeto, mas pela iniciativa e também para que todos, envolvendo também o meio político, tivessem a oportunidade de conhecer um caminho entre tantos que conduzem o homem para o seu crescimento. E com isso, esperamos que em todas as próximas comemorações sempre estejamos não somente somando a sociedade, mas fazendo com que cada um busque esse seu interior aumentado dia a dia, não só na base da sustentação do amor ao próximo, mas no crescimento moral, que é o que mais está necessitando hoje o povo brasileiro e o povo, se nós estendermos isso a todo mundo. A base do homem, crescendo na sua parte moral, alicerçado no amor, alicerçado nos princípios cristãos, fará com que cada um de nós consiga dizer, realmente atingimos aquele pequeno ponto de objetivo, que é dar o problema maior do mundo, dar a ele a nossa colaboração, ou seja, o exemplo vivificante do amar ao próximo como gostaria que o próximo lhe amasse. E a nossa gratidão, mais uma vez, ao deputado e a todos os companheiros presentes, para que continuem nesta luta, todos os representantes de centros espíritas, para que sejamos realmente aquela pedra base para a sustentação daquele mundo melhor. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir agora, pelo coral Carlos Gomes, as músicas Folhas de Outono, versão de Juvenal Fernandes, As Pastorinhas, de Léo Rosa e João de Barros, e Danúbio Azul, de J. Strauss.
Tem Vossa Senhoria a palavra. Nos permitam fugir um pouco do protocolo e agradecer ao coral da Federação, que com certeza com a sua sensibilidade está ajudando a equilibrar a psicoesfera das imediações. Por razões óbvias, todos sabem. Em nome da Rádio Boa Nova e da Fundação Espírita André Luiz, entidade a qual a Rádio Boa Nova é vinculada, nós queremos agradecer o convite do Dr. Alberto Calvo e o nosso boa noite, então, a toda a comunidade espírita e não espírita aqui presente. Esta Casa de Leis, uma das mais importantes do país, até pelo contexto geopolítico em que ela está inserida e, portanto, pelos exemplos de criatividade e probidade que possa dar ou não na gestão do bem público, sempre lhe será cobrada, através de seus integrantes devidamente eleitos, a responsabilidade na condução política dos problemas inerentes ao convívio em sociedade. Esperamos que a democracia possa estar aqui cada vez mais fortalecida, principalmente se os partidos, canais de representação popular, possam estar oferecendo a toda a comunidade o melhor de seus representantes, ou seja, aquela elite intelecto-moral de que sempre nos falou Allan Kardec. A elite intelecto-moral de seus quadros, para que a população possa então estar escolhendo sempre entre os melhores. Com certeza, Alberto Calvo está entre essa elite e nós, espíritas, ficamos muito contentes com isso. A sua iniciativa e de outros companheiros aqui relatadas pelo companheiro Perry, marcam um momento importante no cenário político, o Dia dos Espíritas. Só que isso, evidentemente, aumentou a responsabilidade pessoal do deputado Alberto Calvo e de todos nós espíritas. Quanto à sua responsabilidade pessoal, não temos nenhuma dúvida. Ela é vivenciada e testada nos longos anos de atividade como médico e espírita, e agora político. Aliás, foi essa a responsabilidade que o trouxe aqui, e esperamos há de continuar. A nós espíritas também, no sentido de mantermos a dinâmica de nossa atividade política e social, que se expressa através da vasta gama de atividades e serviços sociais nesse município, nesse estado, no Brasil, através dos milhares de centros espíritas. Entendemos a data como um marco e sua divulgação como importante meio de comunicarmos a qualidade das nossas motivações filosófico-morais. Sempre fomos, na verdade, avessos à propaganda do que fizemos. Sempre entendemos que o que a mão dá, a outra não precisa saber. E mais ainda, no fundo, sempre soubemos que estamos retribuindo muito que a providência divina sempre nos deu. Portanto, uma obrigação, um dever retribuído. Espero que a comunidade espírita e não espírita também possa interpretar tal data, tal divulgação, como já disse, primeiro, como um atestado de qualidade dos cristãos que somos. E segundo, como uma prestação de contas. Quem vive em sociedade tem o dever social e espiritual de contribuir para a sua melhoria. E é isso que estamos fazendo, os espíritas. Entendemos que o Dia dos Espíritas seja o dia de nossa prestação de contas à sociedade, no que sempre estaremos muito à vontade, porque a conscientização doutrinária sempre nos estimulou a trabalhar cada vez mais e melhor em favor do próximo. O nosso agradecimento, a oportunidade, o convite, o nosso parabéns à comunidade, a todos os espíritas aqui presentes, que dão essa pujança ao nosso movimento e à iniciativa do deputado Alberto Calvo. Boa noite.
presidente da Associação dos Psicólogos Espíritas do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar todas as autoridades que aqui estão, especialmente o deputado Alberto Calvo, os nobres amigos que compõem esta mesa e todos que compartilham conosco esta comemoração. A ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, é uma associação, uma instituição muito jovem, que tem por objetivo fazer a integração entre a psicologia acadêmica e os conceitos espíritas. Entendemos que hoje a psicologia tem como objetivo preparar o terreno das emoções para o plantio do Evangelho. E o espírita hoje, mesmo em alguns momentos em que pode atravessar situações de desequilíbrio, ele quer ser tratado com respeito, consideração e por alguém que entenda e aceite a realidade em que ele se movimenta. Quer ser tratado como alguém de posse de uma pedra preciosa, que precisa ser constantemente burilada para expressar melhor a criatura de Deus. Cada representante aqui presente mostra os caminhos de progresso que o Espiritismo tem trilhado e pela diversidade de atuação que cada uma conta, vemos que de fato essas conquistas irreversíveis nos responsabilizam cada vez mais quando nos intitulamos espíritas. Além de todos os méritos de Allan Kardec, temos o fato relevante de sua metodologia científica na relação com a espiritualidade e sua formação na área da pedagogia, que nos mostra o papel primordial da educação no processo evolutivo do homem. Hoje, duas vertentes se configuram em nosso planeta, a da violência e a outra, a da espiritualidade, o que nos leva a refletir. A violência maior vem no momento em que milhares de pessoas buscam a espiritualidade e têm a oportunidade de praticar a solidariedade e a fraternidade, buscando cada um no seu íntimo a parcela divina, característica do Filho do Criador. Grandes reformas ocorrem neste momento. Tudo que foi símbolo de segurança está se modificando. As relações familiares modificam-se a cada dia. E, embora nos dê a impressão de desestruturação, o que se busca, o que se vê, é a verdade nas relações. Única maneira de se lidar com o amor, ainda que de forma embrionária. As relações sociais mostram aos mais atentos, aos que têm olhos de ver, que o momento de decisão interior é inadiável. Estamos diante de escolhas extremamente importantes. Não dá mais para agirmos de maneira inconsequente. Precisamos escolher bem as pessoas que nos representam, buscando informações e o currículo de atuações sociais, levando em conta a honestidade, a seriedade, a competência e também a sua religiosidade. Não podemos abrir mão do maior patrimônio que temos, conhecimento e a responsabilidade em conduzirmos os nossos caminhos de acordo com o projeto divino. É hora de assumirmos a nossa condição de herdeiros responsáveis pelo mundo e pelos nossos irmãos. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos alerta que a sociedade é o nosso lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, bem como o conjunto das emoções e dos pensamentos daquele que o povoam. Portanto, é fundamental questionarmos as nossas afinidades e as emoções que direcionam os nossos caminhos e as nossas escolhas. O Brasil é hoje o maior núcleo de espíritas de todo o mundo. Esse título pesa quando pensamos que ser espíritas representa o exercício de uma cidadania diferenciada, que se expressa na condição de valores elevados de honestidade, fraternidade, esforço constante na busca de melhoria social. Cada um pensando que a presente reencarnação foi fruto de um projeto bem planejado,
que obteve o aval da espiritualidade e que está destinado a ter sucesso. Sucesso em quê? Em buscar, através do autoconhecimento e do desenvolvimento da autoestima, o exercício do amor ao próximo. Pressupõe consciência, compromisso, esforço e a superação de qualquer tipo de individualismo, de egoísmo, para realizarmos o que estamos aqui para realizar, a grande transformação social baseada em valores éticos e morais que nos competem. André Luiz nos diz que o Espiritismo é revelação divina, nos apontando a busca contínua da evolução que implica numa regra básica. Esse caminho precisa ser feito de mãos dadas. Não deve existir competição. Precisamos chegar juntos. Kardec disse que religião boa é aquela que torna o homem bom. Esse é o objetivo da nossa religião, nos tornarmos homens bons. Ser cidadão espírita significa termos as nossas ações pautadas pela ética, pelo respeito ao próximo e estarmos com nossos corações sensíveis ao sofrimento que aponta a necessidade de mudanças, trabalhadas de forma inteligente e raciocinada. Se em algum momento cometermos enganos, vamos nos lembrar que ainda estamos longe da perfeição relativa que nos aguarda. Para mudar, é preciso vontade e esforço. Mas olhemos-nos com muito carinho. Somos as crianças queridas de Deus, frutos do amor do nosso Pai. É possível montarmos a nossa casa e agruparmos a nossa grande família, a sociedade em que vivemos, através de relações de justiça e de fraternidade. Parabéns a todos os espíritas. Muita paz. Vamos ouvir agora a palavra da senhora Ana Gaspar, assistente da coordenadoria do Conselho Doutrinário, e que é uma grande colaboradora das casas André Luiz e do Centro Espírita Nosso Lar. Primeiramente, queremos dizer da nossa emoção, da nossa honra de estarmos aqui nesta Casa Paulista, recebendo homenagem de deputados, de todas as pessoas que aqui se encontram. Para nós realmente é algo muito importante. Ao entrarmos e termos lido uma frase de Emmanuel, lembramos de que Emmanuel foi um dos fundadores no passado desta cidade, junto com José de Anchieta, e isso nos emociona mais ainda. A casa realmente de São Paulo. São Paulo tem uma pujança natural e tem espíritos brilhantes, valorosos do passado e do presente, para que ele possa caminhar sempre, cada vez mais, cumprindo a sua belíssima tarefa, que até hoje tem cumprido. Mas nós queremos também cumprimentar, evidentemente, a todas as autoridades aqui presentes, os companheiros de todas as instituições espíritas, e o convite do Dr. Alberto Calvo para estarmos aqui nesta noite representando a nossa instituição, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. O mês de abril, ele é muito importante para o movimento espírita. Ao se aproximar a data do dia 18, todos lembram-se daquele código de moral, ética, profundamente filosófico, que foi nos trazido no plano espiritual através de um dos missionários mais brilhantes e cultos que o plano espiritual poderia ter nos encaminhado. Por que esse código comportamental é tão importante?
porque veio trazer para a humanidade a verdadeira justiça e amor. Aquela justiça que faltava muito ainda na compreensão das criaturas, que ao se verem muitas vezes e se sentirem injustiçadas, bradavam e diziam: por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? E veio então, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é esse código extraordinário de amor, e de amor não só de justiça, de amor do Pai para com todos nós, porque responde às nossas indagações mais dolorosas: de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E de amor profundo, porque é totalmente envolvido pelo amor e a misericórdia do Evangelho do Cristo. Portanto, Allan Kardec, o mestre de Lyon, esse emissário extraordinário que veio há 141 anos nos trazer este livro, que foi um início apenas de uma série de obras belíssimas e profundas, com todo o tipo de tratados filosófico, científico e comportamental, dentro do comportamento ético e moral de Jesus. Para nós termos uma ideia, mais ou menos, da missão de Allan Kardec, da sua importância, do seu valor, nós vamos nos lembrar das palavras que foram ditas no seu túmulo pelo senhor Levin, que era o presidente da Sociedade Espírita de Paris. Comovido, no cemitério de Montmartre, diante de 1.200 pessoas, o senhor Levin disse: será possível que Deus tenha chamado a si um homem que ainda podia fazer tanto bem, um homem de inteligência transbordante de seiva, o farol, enfim, que nos libertou das trevas e nos fez entrever um novo mundo, muito mais vasto, muito mais admirável que a descoberta pelo gênio de Colombo? Novo mundo esse, que mal começara a nos descrever e do qual já pressentimos as leis fluídicas e espirituais. Vejam, meus irmãos, que palavras comoventes e belíssimas do senhor Levin, diante da ida, do retorno do grande Allan Kardec, de volta depois do cumprimento da sua tarefa. E relembrando Allan Kardec, que sempre nos comove tanto, e neste mês mais ainda, vamos nos lembrar de 1861, no lançamento do Livro dos Médiuns, onde Kardec procurou ali mostrar o fenômeno da mediunidade, explicando com uma clareza e dentro da ciência que não havia milagre, que não havia nada de diferente, de extraordinário. Eram leis que nós desconhecíamos ainda na época. Mas a intuição, o gênio do mestre, já com 4 anos apenas de convívio com os espíritas, o fez observar a atuação de alguns deles e, preocupado com isso, colocou ali, no 3º livro do Livro dos Médiuns, o Método, algumas colocações para que os espíritas, ao lerem aquilo, pudessem se conscientizar da sua importância, da sua responsabilidade, daquilo que eles poderiam dar e deveriam e estão dando, felizmente, continuidade àquilo que Kardec iniciou.
mas mesmo assim ele nos preveniu com toda a sua bondade, com toda a sua firmeza. E ele coloca, entretanto, os espíritas experimentadores, diz Kardec, aqueles que só se preocupam com o fenômeno da mediunidade. Cita também os espíritas imperfeitos, aqueles que admiram, exaltam o espiritismo, a sua filosofia, a sua ética, a sua moral, para os outros e não para si próprios. Fala também dos espíritas exaltados, aqueles que são fanatizados pela doutrina. E Kardec coloca de uma forma extraordinária quando diz que são mais nocivos do que úteis à doutrina e que dá motivo aos incrédulos que procuram zombar de nós. E termina falando dos espíritas perfeitos ou cristãos, que são aqueles que demonstram a sua qualidade no trabalho em favor do seu semelhante, em favor da humanidade, doando de si tudo que tem, o seu amor, a sua boa vontade, esquecendo de si próprios para servir. É evidente, meus irmãos, que hoje o movimento espírita, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, está enquadrado, acreditamos, nesse campo. E hoje, mais fácil ainda, de nós darmos essa continuidade, divulgando a nossa doutrina, não apenas na divulgação do livro, da palavra, que são extraordinárias, mas do exemplo. E hoje mais fácil ainda, com a tecnologia à nossa disposição. E lembramos do Juvenir Borges de Souza, presidente da Federação Espírita Brasileira, que nos seus belíssimos artigos do Reformador, fala do extraordinário século XX, onde ele nos mostra a tecnologia avançada de tudo aquilo que o espírito pode colocar à sua disposição. A televisão, as emissoras, a internet e agora até palestras virtuais. Estamos realmente numa condição belíssima. Basta nos colocarmos em campo, em trabalho, todos nós, num conjunto harmonioso, meus irmãos. Não apenas nós, espíritas, aqueles que frequentamos, mas convocamos e apelamos para todos que colaborem conosco, para que possamos fazer do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, aquilo que Kardec veio nos trazer, que possamos concretizar este sonho, este ideal do mestre Lyonês, o mais rapidamente possível. Muito obrigada pela atenção. A palavra o senhor Éder Fávaro, presidente da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, a ABRAD, e que é, todo mundo sabe, um radialista que está sempre a postos e apóstolo também, né, claro, lá na Rádio Boa Nova. Boa noite a todos. Satisfação em rever-vos que a melhor coisa que a doutrina espírita nos oferece é granjear amizades, segundo a própria expressão de Paulo apóstolo. Nós estamos vivendo um momento muito grande, queremos agradecer, evidentemente, os espaços que vão se abrindo para que as ideias espíritas possam realmente ser aceitas, assimiladas e fixadas em relação à cultura humana, já que atualmente, reenviando aquilo que o próprio Kardec fala, a cultura espírita viria permear a cultura do mundo. E nós estamos assistindo isso no momento presente. É evidente que a responsabilidade daqueles que estão compromissados com a mensagem espírita cresce bastante, em
função evidente da própria exigência que a vida faz. Já porque a doutrina espírita, no meu entender, é uma proposta de vida. Nada melhor traduz a essência da doutrina espírita senão essa expressão, ser uma proposta de vida, que é uma proposta de renovação, uma proposta de toque na intimidade, para que a criatura possa desenvolver em si o potencial a fim de pisar no limiar da transcendência. Se nós analisarmos bem Kardec no livro A Gênese, no último capítulo do 5º livro dele, ele fala do sinal dos tempos. Ele já estabelece na sua previsão os paradigmas do futuro, há 140 e poucos anos. E nós estamos assistindo hoje na humanidade a revelação desse potencial todo desenvolvido pela criatura humana na busca da sua transcendência. Eu queria lembrar aqui de 3, 4 elementos básicos da doutrina espírita para a gente, sintetizando esses fundamentos, possa ter ideia da somatória de ensinamentos que a doutrina espírita traz para o homem e que Kardec afirma, na Gênese mesmo, de que o espiritismo, no fim desemboca no social. Ele é um referencial para a vida. Não é uma doutrina fechada para determinado grupo, é toda uma colocação em favor da própria humanidade. Uma das frases, ou um dos fundamentos mais extraordinários que eu conheço é aquele que está no túmulo de Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer sempre, tal é a vida. Esse é um dos fundamentos de imortalidade que o Espiritismo traz hoje como uma atribuição no campo da lógica, porque o homem inteligente está procurando respostas para o seu rumo e seu destino. Não é mais o homem com fé, que apenas crê. É o homem que sabe, crê porque sabe. E isso é fundamental naquilo que a doutrina espírita traz. Na segunda colocação que eu faria, para mostrar a grandiosidade da doutrina espírita, é a que está contida na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso realmente balança a cultura humana, porque são conceitos profundos. A outra é aquela que fala particularmente a nós, que o bom espírita não é aquele que se mostra, que discursa, que faz o seu marketing para se mostrar religioso, mas é aquele que diariamente luta para domar as suas más tendências. Essa é a proposta de vida para nós em relação àquilo que a doutrina espírita nos oferece. E como um complemento disso tudo, para que nós possamos ser instrumentos efetivos, úteis no processo da difusão da doutrina espírita, ele coloca como referencial maior: fora da caridade não há salvação. Estejamos todos convictos de que nós estamos vivendo o maior paradigma que a história da humanidade nos ofereceu e está oferecendo. Que todos nós tenhamos bom ânimo, capacidade de conviver com essas realidades, de administrar os problemas da vida de maneira a nunca permitir que o nosso ideal, por menor que seja, se apague, porque de alguma maneira nós estamos responsabilizados por uma parte da história da doutrina espírita. Se não somos a história, fazemos parte da história. Obrigado a todos, ao Dr. Alberto Calvo, pela magnífica oportunidade que nos oferece para mostrar a grandiosidade da doutrina espírita na sociedade de hoje. Vamos ouvir agora a apresentação deste excelente coral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, sobre a regência do grande maestro e a grandeza, sobre todos os aspectos, com mais concretos. Amo-te, Brasil.
Oliveira, é médico. Ele vai falar em nome da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Confesso que não sei muito bem o que falar. Durante 20 anos, morei aqui na rua Abílio Soares. Antes disso, vim de Cananéia, onde estivemos com meus pais, foragidos da Revolução Militar, na época em que houve o golpe em Brasília. Meus pais tiveram que fugir, porque naquela época espírita era confundido com comunista, porque quem servia a Jesus e gostava dos pobres era confundido com os comunistas. Bom, quando criança subia essas ruas, receoso, alertado por meus pais, porque passava em frente o clube militar, no qual hoje tenho muitos amigos, graças a Deus, e o exército, e passava assustado, procurando bloquear da minha memória e da minha lembrança quaisquer coisas que pudessem denunciar os traços da época. Poderíamos ser presos, perseguidos novamente. Daí veio o AI-5. Eu tinha medo. Quando entrei na faculdade de medicina, os meus pais me falaram: agora você pode abrir a biblioteca, já acabou o problema. E eu ia no ônibus lendo alguns tratados socialistas e me lembro de Leon Denis, um socialismo de Jesus, com receio, o livro encapado, aberto, com cuidado. Eu poderia ser preso como meus pais. O meu avô até foi preso político da Maria Quitéria, a prisão que não existe mais, também confundido com comunista e era espírita, enfim. E entrei na faculdade de medicina e lá, com alguns amigos, resolvemos montar um grupo espírita. A secretaria da faculdade falou: essas coisas é no porão. Eu fiquei lisonjeado, porque, enfim, foi atribuído um local e o porão, no porão, enfim, estão as estacas e a estrutura da faculdade. E lá começamos as nossas reuniões. E estupefacto, poderia dizer, eu fico, quando posso transitar na Universidade de São Paulo, me dizendo espírita e falando de espiritismo ou da ciência espírita para os alunos da medicina, da enfermagem, da odontologia, enfim. E ninguém me persegue. Estou estupefacto. Eu estava subindo a Abílio Soares de pegar meu filho na escola e vi uma faixa, há alguns dias atrás, Dia dos Espíritas. Eu falei: nossa, meu Deus, Assembleia Legislativa, Dia dos Espíritas. O mundo está mudando. Que coisa maravilhosa! Nós podemos agora expressar o pensamento de Jesus redivivo, anunciando a boa nova na entrada do terceiro milênio. A nossa sociedade hoje nos permite entrarmos na casa do povo que perseguia os centros espíritas. O Ministério da Justiça e a polícia têm um denso estatuto, um denso compêndio do culto espírita no Brasil na época de 65. Hoje podemos expressar as ideias de Jesus redivivo, falarmos da existência da espiritualidade na terminologia científica, nos meios acadêmicos, nos institutos, na sociedade, na rotina do dia a dia, levarmos a palavra de Deus, que é uma só para todas as religiões. Então, inspirado foi o nosso amigo Alberto Calvo, inspirado pela espiritualidade, inspirado por Deus. E só não estão todos os espíritas aqui reunidos nesta sala, porque
espírita trabalha à noite no centro espírita atendendo os pobres. Que Jesus abençoe a espiritualidade, abençoe a pleiade espiritual que é responsável por este plenário, para que os nossos representantes, os representantes do povo, recebam aqui as nossas vibrações, representadas no nosso amigo Alberto Calvo, pela oportunidade histórica de, enfim, podermos expressar abertamente nesta casa as ideias de Jesus. Que Jesus te abençoe, amigo Alberto Calvo. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a palavra da dona Isabel Mazzucati, que é uma verdadeira santa. Acho que nós vamos até ter que pedir para que seja canonizada. Porque ela é presidenta do Centro Espírita Jesus Rei de Rio, lá de Itaquera, Vila Formosa. Também é lá bem longe, mas ela está trabalhando em muito. E é uma criatura muito doce, como todos aqueles que realmente trabalham na seara do Mestre São. Que o Senhor abençoa-nos nesse instante, abençoando esta casa de autoridade, que se faz representar nesse instante pelo querido médico e grande deputado, Dr. Alberto Calvo. Eu lembrava, ali no meu canto, as cartas do valoroso apóstolo Paulo, quando ele diz que o homem, no início, se alimenta do leite, mas depois ele precisa de um alimento mais sólido. Ele se expressava assim, porque naturalmente ele já percebia que a criatura, ela irá evoluindo e dentro de si ela pede algo mais sólido que lhe fala do seu Criador. E passou-me então pela cabeça, naquele instante em que Allan Kardec foi deitar-se e começou a pensar na luta de Martinho Lutero. E daí, levado pelos benfeitores espirituais, numa região aonde havia grande sofrimento, e ele voltando logo depois para o seu corpo físico, ele faz uma pergunta: estaria ali as pessoas que eram prostitutas? Estaria ali as criaturas que eram marginais? E a resposta foi clara: não. Está ali todos os conhecedores da verdade e que não colocaram em prática. E então Kardec imediatamente faz a pergunta do Livro dos Espíritos 642: para agradar a Deus e garantir ao homem a sua posição futura, bastaria ele não praticar o mal? E a resposta do Espírito da Verdade: não, é necessário que faça todo o bem no limite de suas forças. Então lembramos ainda de Paulo, quando ele fala que a nossa, dentro da provação da criatura, ele pode servir a Deus. De que forma? Perseverando. A perseverança vai gerar a ele aquela grandiosidade de experiência. E a experiência vai gerar esperança, e esta jamais falha, porque é gotejada no coração das criaturas pelo amor de Deus. Está aí parte do Novo Testamento que coaduna exatamente com a codificação da doutrina espírita, provando que em toda época a verdade se expressa aqui e acolá pela bênção do Criador.
sob a supervisão do nosso planeta, de Jesus, o nosso Mestre, para todo sempre. Assim, que o Senhor abençoa nesse instante os nossos irmãos aqui representados, representando tantas casas espíritas. Que Jesus abençoe em todos os lugares, aonde tiver um quadro, uma escultura que lembre a sua figura gloriosa, mas que abençoe também todos os representantes das autoridades do nosso país e através do Dr. Calvo, através desses deputados, que possa servir de exemplo para os demais estados, a fim de que o Dia dos Espíritas seja realmente exemplificado no Brasil, que é a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e muito obrigado a todos. Nossos irmãos. Bem, senhores, agora me compete falar alguma coisa. Eu queria dizer que, conforme disse o nosso companheiro da Associação Médica Espírita, que, puxa, tinha medo, né, de abertamente ler o Evangelho do Cristo de Deus, do Cristo Jesus, e, ao mesmo tempo, das coisas espíritas, porque tinha medo de ser preso. Bem, eu, na minha infância, lá em Santos, eu fui nascido e criado em Santos, a minha avózinha era espírita, ela frequentava centro, ela era uma médium espírita e médium curadora. A pobreza de Santos, a pobreza, invadia a nossa casa em busca de consolo, conforto, remédio, que ela mesma ia buscar. Naquela época tinha muitos campos, muitos matos, né? Ia buscar aquelas ervas para socorrer aquelas criaturas. Naquele tempo era difícil médico e remédio de farmácia. E a polícia prendia, de vez em quando invadia os centros espíritas e levava todo mundo preso. Eu testemunhei prisão de todos os que estavam dentro do centro espírita em plena sessão, foram levados presos no Camburão, de forma que é uma verdade. Aqui nesta casa nunca se viu esse tipo de faixa, nunca. Nesta casa nunca tivemos assim uma manifestação das coisas espíritas. Tivemos dos evangélicos, tivemos das doutrinas judaicas, volta e meia temos da doutrina católica, quer dizer, todos respeitáveis, claro, todos extremamente respeitáveis, mas nós tivemos todos estes, espíritas não. Mas agora estamos aqui, e ninguém nos tira mais, ninguém, só Deus mesmo, mas Deus não tira porque Ele quer que o espiritismo se torne cada vez mais divulgado. Claro está que o espiritismo não quer simplesmente número de adeptos, ele na realidade ele quer sim número cada vez maior de pessoas convictas das suas verdades, porque é isto que o alto quer. Mas para isso ele precisa de mais trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos, realmente poucos. Diante do número de irmãos nossos que estão desesperados, desarvorados, descontrolados, confusos, até perdidos neste planeta, o número de trabalhadores é muito pouco. E nós precisamos aumentar este número de trabalhadores. Como? Procurando ler o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o meigo nazareno, e procurando observar, isto é, se comportar de acordo com aqueles ensinamentos do Mestre. Também lendo as obras espíritas, as obras fundamentais de Allan Kardec, como de todos aqueles que lhe vieram em posse e que trouxeram também luzes para que se entenda não só melhor a doutrina espírita, como também melhor as próprias parábolas do Evangelho. E é necessário
que nós todos procuremos ser, cada um de nós, um arauto desta verdade. Jamais devemos silenciar, jamais devemos nos atemorizar, porque agora não precisamos mais, mas também às vezes as pessoas se retraem porque têm medo de ser criticadas por aqueles que não são espíritas. O que é isso? Nós temos é que levar mesmo a mensagem espírita para as pessoas. Porque se não der frutos na hora, não tem importância. A gente sabe que tudo precisa primeiro germinar, para depois se desenvolver, para depois então dar frutos. Então vamos devagar e lutando sempre. Agora, a minha função aqui nesta Assembleia sempre foi a de procurar entrar com projetos, moções, indicações, sempre de cunho social. Sempre me comportei aqui dentro como espírita verdadeiro, sempre procurando dar exemplo. Sou respeitado por todos aqui, graças a Deus, porque também eles são todos bem respeitados. E está aí, tivemos a aprovação por unanimidade dos deputados desta Casa do Dia dos Espíritas. Tivemos também a sanção rápida do governador Mário Covas para o Espiritismo. Olha, se ele fez poucas coisas, mas pelo menos a grande coisa ele fez foi essa, que será computado para ele sem dúvida nenhuma um dia, né? Quando chegar diante lá dos nossos maiores, né, para dar contas das coisas que fez, como todos nós teremos que também prestar contas, claro. Então, não é só a mim que se deve mencionar, mas se deve mencionar a todos aqueles espíritas que desde o início desbravaram esta grande seara, que desbravaram esta grande seara que estava tomada, infelizmente, pelas urzes, pela tiririca da confusão religiosa, e que desbravaram e vieram devagar até chegar como hoje, em que podemos sim dizer que somos espíritas, somos respeitados como espíritas, somos imitados como espíritas e podemos vir aqui nesta casa e falar alto bom som. Somos espíritas e o espiritismo é que realmente tem importância. Mas eu queria colocar uma coisa aqui para todos, que não é minha, na realidade. Eu tomei nota, alguém que queria falar isto que está escrito e não podia. Então, estou eu aqui e vou falar por ele. Então, ele fala de Jesus, e ele diz assim: Jesus de Nazaré, o meigo rabi da Galileia, entendeu que já se fazia tarde, e veio modificar os conceitos e o comportamento, geradores diretos e indiretos das agruras e percalços que costumam acometer ao tão carente quanto rebelde e recalcitrante como é o povo do planeta Terra. Eu acho que eu vou falar dali, porque eu acho que falo melhor dali. É que geralmente o presidente não pode se levantar aqui da cadeira, mas, será? Eu vou ficar de pé aqui. É que realmente o presidente não pode sair da cadeira. Então Jesus de Nazaré, o meigo rabi da Galileia, entendeu que já se fazia tarde e veio modificar os conceitos e o comportamento, geradores diretos e indiretos das agruras e percalços que costumam acometer ao tão carente quanto rebelde e recalcitrante que é o povo do planeta Terra. E suplicou Jesus, entre compungido e pleno de ternura, suplicou ao Pai Celestial que o enviasse para aqui, para este planeta, como preposto plenipotenciário, com prerrogativas divinas, a fim de, com a maior autoridade, falar de igual para igual com os simples e os humildes, os desprotegidos, os mais carentes e, em especial, os mais pecadores. Condicionou Jesus, todavia, seu descenso a este plano de expiação e de provas, com a opção de encarnar entre o povo judeu, que era o povo já preparado pela firme convicção do Deus único, Deus verdadeiro, onipotente,
onisciente e onipresente, eterno, dos avatares ao porvir. Suplicou ainda Jesus. Queria nascer na condição equivalente aos naturalmente desprotegidos e destituídos de bens temporais. E não se furtou, inclusive, às provas das tentações, tão persistentes sobre cada ser humano deste plano de reciclagem moral, e ele não quis se furtar a elas. Teria que ser autêntico, sem mistificações, sem tergiversações, sem meias medidas, sem transgredir a lei dos homens, já que a lei de Deus já fazia parte do seu próprio ser divinizado pela transcendental missão que assumiria, com todos os ônus que lhe adviessem, determinados pelas vicissitudes próprias do planeta geobiosociológico, inclusive de ser preso, de ser açoitado. E veio rígido na mente pela sua magnitude moral, rígido no corpo pela pureza inocente de sua concepção, através de Maria Virgem e da excelsa vontade de Deus. Porque todo mundo sabe que Maria era virgem quando concebeu Cristo. E, obviamente, não houve ligação do gameta masculino com o gameta feminino. Na realidade, assim como com todos, mas havia sim necessidade da fecundação, nidação, gestação e nascimento, porque o Cristo não queria transgredir as leis da terra. E nasceu Jesus no maior exemplo de desprendimento dos bens materiais, em um estábulo, com a assistência das animárias, quer dizer, daqueles animais que estavam ali, burro, né? Cavalo, estava lá, boi, né? Companheiras do ser humano deste planeta. Verdade, os animais nos acompanham e nós precisamos deles. Fiel às suas propostas, Jesus suportou e censurou as investidas das tentações, tão terrenamente humanas. Manteve-se tão simples ao ponto de dizer às multidões, suas contemporâneas, e às multidões por vindouras, que seriam aquelas que viriam depois dele, e até nós, como ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde possa repousar a cabeça. Podia chamar as legiões de anjos e arcanjos, mas suportou todas as dificuldades de sua sacrossanta jornada terrena sem reclamar, sem queixumes, sem reivindicações, a não ser aquelas que beneficiassem o próprio povo. E o próprio povo a que veio socorrer. Perseguido, injuriado, caluniado, apedrejado, açoitado, coroado de espinhos, humilhado na perversa e infame crucificação, não se deixou abater até no epílogo do seu martírio, quando proclamou com acendrada manifestação de misericórdia e de amor: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E ao expirar, com toda a humildade, a mais íntima, a mais recôndita, a mais profunda, rematou a sua missão: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim foi e é o Cristo de Deus, o meigo nazareno. Na apoteose glorificante da sua sagrada missão de semeadura, nos deixou a convicção que um dia virá em missão de colheita. E também nos assegurou que no interregno, quer dizer, no espaço entre a sua volta e aquela entre a sua partida e a sua volta, enviaria para junto de nós o Paráclito ou Paracleto, o Espírito de verdade, que viria para ficar e que nos explicaria em detalhes o significado de suas parábolas, reduzindo-as à expressão mais simples em suas letras e maximizando-as em suas conotações, ressaltando o Espírito que vivifica. E tivemos o advento da codificação kardeciana, que compilou revelações que espolcaram em todos os quadrantes de nosso planeta.
através dos sensitivos, é claro, que recebiam as mensagens diretamente do Espírito de verdade. Um repositório de verdades eternas, um texto doutrinário das 3 colunas mestras de sustentação do Espiritismo, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito e a lei da intercomunicabilidade dos planos dos encarnados e dos desencarnados. Estabeleceu Kardec a importância das pesquisas práticas caminharem paralelamente ao estudo do texto da doutrina. Sem dúvida, o Espiritismo, confraternizado com todas as verdadeiras religiões, é a luz que ilumina o mundo. Salve Allan Kardec, salve os Espíritas! Eu queria pedir a todos o seguinte: nós vamos todos nos levantarmos e fazermos um minuto de silêncio em homenagem a todos aqueles aqueles trabalhadores, obreiros do Espiritismo, que já passaram para a vida espiritual, todos aqueles que foram companheiros de jornada terrena e que tanto deram de si para que hoje pudéssemos todos estar aqui nesta gloriosa noite, que, sem dúvida nenhuma, se nós víssemos a quantidade de espíritos luminares que vieram até aqui para nos inspirar, para nos orientar, para nos proteger, sem dúvida nenhuma nós ficaríamos extasiados. Então nós vamos nos levantar, fazer esse minuto de silêncio em homenagem a todos esses nossos irmãos, e depois o nosso companheiro Perry então pronunciará um Pai Nosso. Muito obrigado. Agora vamos acompanhar então o Pai Nosso em uma vibração para todos os sofredores deste planeta Terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Que não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos sentar. Agradecemos a colaboração especial toda a colaboração, claro, todas elas são especiais, mas queremos agradecer em especial, assim, mais em especial, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, as Casas André Luiz com a Rádio Boa Nova e a Associação Médica Espírita, como também a Associação dos Psicólogos Espíritas do Estado de São Paulo e todos os representantes das casas, aquela senhora representante das Casas André Luiz e todos aqueles que têm dado mão forte para nós aqui, e muito mão forte. Agradecemos de todo o coração, porque não é só, Deus já disse, ajuda de que eu te ajudarei, não é só esperar que venham do alto as coisas, não. Nós precisamos da mão forte de todos, sem nenhuma alusão, sem nenhuma conotação política. O Espiritismo precisa de todos, e nós precisamos de todos, e cada um daqueles que trabalham em prol do Espiritismo, da sua divulgação e da luta em prol da sua credibilidade junto a todo o povo, cada um deles precisa de auxílio. Um por todos e todos por um, e levaremos de vencida isto com a maior facilidade. Terceiro milênio está aí e estamos às portas da nossa revolução espiritual. É bom que se frise, né? Espiritual.
E, depois de tudo isto dito, esgotado o objeto da presente sessão, antes de encerrar esta presidência, agradece a todas as autoridades, em nome desta casa, e aqueles que com suas presenças colaboraram para o êxito desta solenidade. Claro, isso eu estou dizendo porque é da exigência da casa, que a casa também agradece. Isto aqui é muito importante para a Assembleia Legislativa. Claro está, estas coisas também santificam o nosso trabalho. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Excelência, como surgiu a ideia de homenagear os espíritas? Bom, essa ideia de homenagear os espíritas, de que fosse criado o dia, oficialmente o Dia dos Espíritas, isso surgiu já desde a época que eu era vereador na capital de São Paulo. Mas como eu tinha reservado isso para o terceiro ano de mandato lá na Câmara Municipal de São Paulo. Mas no segundo ano eu já fui eleito aqui para a capital, renunciei lá, vim para cá e quando cheguei aqui já entrei com o projeto. Os projetos não são coisas fáceis. O povo às vezes pensa que um projeto é só fazer e está acabado e está pronto e já sai a lei. Não é assim. O projeto, antes de se fazer, já precisamos da assinatura de um número muito grande de deputados para poder tramitar nas comissões permanentes. Depois ele vai de comissão permanente em comissão permanente e aí vão muitos meses e meses e meses e meses. E depois então de tudo aprovado nessas comissões, ser aprovado, ele vai então aguardar para entrar na pauta. E depois ele tem que esperar a reunião dos líderes para ver o consenso. E depois então é que ele vem para ser votado. Então por isso que saiu no ano passado. Saiu no ano retrasado, né? Saiu 76, né? 76, porque demorou alguns meses, senão teria saído antes. E essa ideia é porque, claro, nós temos o dia dos evangélicos, nós temos o dia da religião judaica, temos o dia da religião católica que estão sempre fazendo aqui as suas festas. Ora, e o Espiritismo ainda não tinha entrado oficialmente nesta casa e no Estado não tinha. Então precisaríamos oficializar isto, porque afinal de contas, para mim, no meu entender, o Espiritismo é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra, principalmente nesta época em que as pessoas estão completamente desarvoradas, porque não estão sendo bem orientadas pelas doutrinas, pelas religiões. E o Espiritismo então teria que ter o seu dia. E todo mundo aqui achou bom e está aí, então estamos aí. Certo. E como o senhor concilia as suas atividades no campo espírita com as atividades no campo da política? Bem, eu sempre costumo dizer, quando eu vou eu nunca fiz política dentro do centro espírita nem dentro do espiritismo. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, eu tenho aprendido muita coisa aqui na Assembleia, muita coisa mesmo, mas eu ainda não aprendi a ser político. Mas eu acho que sou um bom parlamentar. Eu aprendi a ser parlamentar, e bom parlamentar eu sou. Bom deputado sem nenhuma... diz que elogio em boca própria é vitupério, mas eu me arrisco a fazer um elogio em boca própria, porque eu realmente acho que sou um bom deputado. E eu tenho cumprido bem o meu dever, de forma que eu não só concilio com o espiritismo, como eu concilio com a minha profissão. Eu sou médico e não deixo de atender, até hoje eu atendo. Então eu nunca venho para cá antes de atender no mínimo 12 pessoas. Certo. E quais os seus próximos projetos no campo político, no campo espírita e mesmo no campo médico? Bom, no campo médico eu sou aqui o vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde nesta casa. Lá na Câmara Municipal eu fui o presidente durante 2 anos e tanto, o presidente da Comissão de Saúde, Trabalho e Assistência Social lá na Câmara Municipal de São Paulo. Então, no campo médico a gente sempre está firme, lutando pela melhoria do atendimento médico e pela melhoria, inclusive, dos recursos médicos para o povo. Só que, infelizmente, os nossos governantes, o que é que eu posso dizer? Eu não posso falar bem, né? Eu tenho que dizer que os nossos governantes, eles atualmente deixaram de se importar com a saúde, com a educação e com a segurança. Não sei por quê. Eu tenho a impressão que eles... eu não entendo por quê. Mas, independentemente disso, nós estamos trabalhando, estamos lutando dentro da nossa comissão. E na segurança pública, você sabe, eu sou o presidente
da CPI da FEBEM, eu sou vice-presidente da CPI lá dos crimes de Diadema e sou membro da CPI do crime organizado. Quer dizer, na segurança pública também estou em cima disso e estamos trabalhando muito. Eu não sei, Deus me dá forças e eu durmo no máximo 5 horas por noite e o resto eu estou aí no trabalho. Certo. Muito obrigado, Luiz Mauro Sammartino, da Assembleia Legislativa.